Salve, salve, gente, tudo bem? Sou a Adri Tcharani, estou passando aqui para mais uma prosa decolonial. Hoje a gente está chegando aí com mais um tema dentro da nossa jornada aí de estudos decoloniais. Hoje a gente vai estar recebendo 4 pessoas muito especiais aí na caminhada para compartilhar um pouquinho sobre o tema Impacto da Branquitude e Reparação Histórica. O intento da nossa comunidade é criar um espaço onde a gente possa trazer experiências diversas sobre temas que precisam ser trazidos para a superfície. Então, hoje a gente vai estar recebendo a Bettina, o Paolo e o Guilherme para estar dialogando um pouquinho com a gente, e a gente vai abrir essa aula hoje passando um vídeo, já plantando aí uma sementinha de reflexão, e logo em seguida a gente recebe essa trupe para estar compartilhando alguns saberes com a gente. Você usou o termo branquitude e o Paulo, é interessante que o Paulo escreveu o que é branquitude ali no desenho aqui atrás, né? E são poucos intelectuais mesmo brasileiros que usam esse termo branquitude, poucas pessoas falam sobre isso, que é esse privilégio das pessoas brancas que parece que é natural, né? Você já nasce com o privilégio de ser branco, de entrar nos lugares e não se sentir desconfortável pela sua cor. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual a importância dos intelectuais brasileiros refletirem sobre a branquitude, principalmente os intelectuais brancos, e a importância, principalmente, né, para quem se diz antirracista, mas também para a sociedade brasileira em geral. Ótimo. Bom, eu acho que uma das grandes coisas, grandes novidades, a Vera me perguntou qual é a novidade, é que finalmente os brancos estão se sentindo pressionados. Né? Cida Bento, uma grande teórica negra brasileira, ela fala que é o medo branco, né? Ou seja, os brancos até agora sempre tentaram naturalizar o seu lugar social, invisibilizar ao outro, né? E destacar como se as coisas, um pouco esse mito da naturalidade, da harmonia e tudo mais. Eu penso que não há como estudar o racismo no Brasil sem estudar a branquitude, porque afinal foram os brancos que criaram o racismo. Eu me entendo como eu sou uma estudiosa do racismo, né? Por quê? Porque eu estudei o que foi o darwinismo racial. Eu estudei Lima Barreto, que foi uma pessoa que morreu com um pouco mais de 40 anos, e eu digo lá, ele morreu de racismo. Eu estudei as teorias do branqueamento, que tem efeito até hoje no Brasil, né? Que as pessoas, se a gente for ver, Virginia Bicudo, uma grande intelectual negra, que fala do trauma negro, você vai olhar nas fotos, Adriana, ela vai branqueando. É terrível. A Kodak chegou a dizer que tinha um problema técnico para captar pessoas negras. Não era um problema técnico, Adriana, era um problema moral mesmo. Então, acho que nós estamos vivendo um momento em que a branquitude vai ser pressionada. Esse momento é um momento importante, né? E é um momento de nós... Eu costumo dizer que nós temos 2 faculdades mentais. Uma é ver, outra é enxergar. Ver, digamos que quase todo mundo nasce vendo, não todos. Mas enxergar é uma possibilidade, é uma escolha cultural, política e social. E os brasileiros, sistematicamente, né, a Yasmin perguntou sobre a questão do pós-emancipação, optaram por não enxergar. Né? Agora vão ter que enxergar, vão ter que colocar um outro óculos. Né? Raramente a gente até diz, olha, eu tenho miopia. A gente não diz, eu tenho miopia cultural. Mas a gente tem, né? O olho que vê é órgão da tradição. Né? Oi, Bê, bem-vinda. Graças. Um salve a todas as pessoas que estão ouvindo essa roda de conversa tão importante que a Adri criou para a gente. E, bem, eu sinto que para a gente falar do Pacto da Branquitude, que é algo tão presente na nossa vida, a gente precisa contextualizar esse lugar em que a gente se situa e como que tudo isso começou. E isso começa na invasão, porque nós vivemos um território indígena que pode ser que exista há mais de 20 mil anos a presença desses povos originários nesse território, porque já existem várias comprovações de que a Amazônia é muito mais antiga do que os europeus dizem. Então, vivendo nesse território indígena, como que essas pessoas brancas elas se apropriaram há tanto tempo desse território,
a ponto de, com a invasão e com a colonização, terem sido trazidas tantas famílias com o intuito de branquear esse país, pois não o suficiente, além do crime da invasão com extermínio, o genocídio da população indígena, foram escravizadas milhares, milhões de pessoas do continente africano, resultando aí realmente assim, um dos maiores crimes da humanidade. Eu acho que pouco ainda se fala sobre isso. E, por exemplo, a minha família, eu sendo uma pessoa branca sudestina, foi trazida, mais ou menos, os meus antepassados, há uns 200 anos aqui para o Brasil. Nesse objetivo que o governo português, a coroa portuguesa, tinha de trazer para o sul do país imigrantes italianos, alemães, de outros lugares da Europa, em terras que eles diziam que estavam vazias, mas a gente sabe que não, com o intuito de colonizar essa região, ganhando a terra. Então, foi uma cota que o Brasil deu para esses imigrantes muito grande, que não deu para os povos africanos, que ainda não dá, muitas vezes, para os povos indígenas, na ausência de demarcação indígena. Então, assistindo a uma aula muito interessante do João Pedro Stedley, que ele é um ativista do MST, ele compartilha que há 2 anos, muitos noruegueses chegaram no Rio Grande do Sul, ganhando 10 hectares de terra e um trator para virem para cá e começarem a sua vida. Aí, quando que nordestinos ou amazonenses ganharam um equipamento tão caro, tanta posse de terra para ocupar terras que já estavam aqui? Então, o Pacto da Branquitude ele é muito sólido. Ele existe, esse apoio, ele é nítido. E como a mulher agora acabou de... Como que é o nome dela, por favor, Dri? Ela disse que realmente a branquitude ela se sente pressionada, mas ainda é pouco. E eu sinto que a gente, enquanto branquitude, precisa, diante dessa raça estrutural, não necessariamente enquanto indivíduo, sentir realmente vergonha. Vergonha de ter tanto em detrimento da escassez dos nossos irmãos. E para que com essa vergonha a gente mude discursos e não mais diga, a gente todos somos iguais, todos temos as mesmas oportunidades, que ainda é o discurso de tantas pessoas, porque a gente sabe que não. A gente sabe que quem nasce em detrimento da interseccionalidade, homem branco, hétero cisgênero, sudestino, numa classe média alta, é o topo da pirâmide dos privilégios, enquanto mães indígenas ou negras, periféricas, com algum capacitismo, periféricas, de uma classe inferior, vão estar ali sendo a base da sociedade, inclusive cuidando das famílias, para que essas pessoas melhores sucedidas possam, então, correr atrás dos nossos sonhos. Então, até para falar de sonho, é um lugar de muito privilégio. E a gente identificar isso, começa a quebra do Pacto da Branquitude, porque é apenas identificando essa problemática tão real que a gente vai conseguir criar a reparação histórica. Então, a reparação histórica ela só vem depois que essa consciência ela é tomada. E a gente, enquanto pessoas brancas, a gente precisa olhar para esse lugar de privilégio, porque nós somos as melhores pessoas para enxergarmos tudo isso, já que a gente conhece a história da nossa família, e colocar ela num lugar de, ei, vamos olhar para isso, vamos estudar isso aqui juntos, porque se a minha família chegou a 200 anos, o que isso implica? Talvez muitas pessoas que são da mesma região que eu, ou da mesma cor que eu, tenham vivido isso também, e ocupem esse lugar de privilégio muitas vezes sem perceber, e isso muda tudo, principalmente quando a gente chega na vida adulta, depois de ter passado por uma infância, uma adolescência, em que na escola vai fazer diferença, em que nas relações amorosas isso vai fazer diferença, nas relações profissionais, na relação com a polícia, porque a polícia trata de um jeito muito diferente famílias de um bairro central do que famílias de um bairro periférico, famílias, mulheres, homens brancos do que homens e famílias pretos,
favelados, indígenas. Então, essas relações, na hora que a sociedade nos molda, são absolutamente diferentes. Eu acho que é para isso também que a gente veio para conversar hoje. E junto a mim estarão conversando Guilherme e Paolo, e eu chamo esses seres também para fazer parte dessa roda e já poderem também dar sua opinião diante do que ouviram e diante do que eu falei aqui. Axé, bem-vindos. Obrigado. Obrigado, gente, por me receber, por receber aqui, né, poder trazer um pouco o que vocês trazem, né, o que a Bettina trouxe, principalmente, contempla muito o que eu reflito, o que eu estudo, o que eu penso também. Bom, vamos lá, né, vendo um pouco desse vídeo, o que chega para mim é sobre essa questão desse conforto, né? Porque para mim estar nesse lugar de privilégio e que eu vejo tantas pessoas da mesma forma que eu, né? Que eu nasci numa família de classe média, branco, loiro, de olho azul. Então, uma vez meu terapeuta me falou: irmão, você tá no topo do privilégio, você tá ali em cima, tipo, olha para isso, né? Reflete sobre isso. O que isso quer dizer nas suas relações amorosas, na sua relação de trabalho, na sua relação com os outros. E o que pega para mim muito é sobre esse conforto, né? O que é o conforto? Porque estar nesse lugar é mais confortável, onde tudo é mais fácil. Eu lembro do que fez com que eu começasse a refletir sobre isso lá atrás, que foi no momento em que eu saí da escola, em que eu estudava no Objetivo, que é uma rede de escolas em São Paulo. Eu morava na Granja Viana, onde eu também morava em condomínios, né, fechados, com portarias e proteções, né, que nem o Falcão fala, as grades desse condomínio são para te trazer proteção, mas no fundo, talvez seja você que esteja nessa prisão. E quando eu saí, porque eu tive um problema financeiro na minha vida, eu fui para uma outra escola, eu fui para uma outra realidade. E eu pude ver e trocar com outras pessoas de diferentes classes, cores, jeitos, cabelos, família. E começar a refletir e me dava uma angústia, assim, de eu comecei a perguntar o porquê que eu tenho tanto e é tão fácil para mim e outras pessoas têm menos, né? E dentro desse lugar social mesmo, porque a gente vive num sistema capitalista, né, onde as pessoas que ascendem são as pessoas que têm mais acesso, que têm mais dinheiro, que têm mais facilidades. É aí que eu trago conforto. Isso está diretamente ligado à nossa cor, à nossa classe social, à nossa família. Então, é desse lugar, dessa reflexão, né, como que eu posso sair do meu desconforto para olhar para outro lugar? Eu tive que sair porque era confortável para mim. Eu ia para a escola de carro, eu tinha lanche, né? E aí eu fui para um lugar onde eu não tive mais isso. Eu tinha que pegar ônibus para ir para a escola. Eu voltava de ônibus, eu ia de carona, pedia carona na rua para ir e voltava. E foi aí que eu pude ver e sair um pouco dessa minha bolha e ir para uma outra. E foi nesse lugar desse grande desconforto que aí eu pude começar a olhar e entender, né? Porque eu vejo que essa transformação para mim e para a gente como branco é estar nesse desconforto, porque é realmente desconfortável, né? Sair desse lugar de privilégio, porque aí fica mais desafiador. E muitas vezes em discussão com outras pessoas da minha classe, da minha forma de ser fisicamente, vinha muito desse lugar, assim, de tipo, falar, mas nem toda pessoa que mora na periferia aqui, né, se a gente falar sobre a periferia, majoritariamente são pessoas negras ou nordestinas ou de outras formas, né?
falavam assim, né? Tipo, mas tem gente de lá que não faz crime, né? Né? Que não tá nesse lugar de escolher outra forma para conseguir a vida, né? E aí eu pensava, pô, mas eu tive um carro, uma família, um pai, uma mãe presente na minha vida para me levar para a escola, para me buscar, né? E a pessoa que não tem, e a pessoa que passa por esse desconforto e olha para mim e fala, pô, esse cara aí, velho, ele consegue tudo mais fácil, né? Ele não precisa sair 2 horas antes da casa dele para chegar até a escola. Ele não pega um busão para ir para a escola. Ele volta e tem comida. Ele volta e tem um pai presente, uma mãe presente, que não foram deixados na margem para passar por todos esses processos, né? Quando eu falo desses processos, para mim é esse lugar dessa referência, né? Então, quando a gente tem uma referência na nossa casa, no nosso redor, é isso que nos molda. E é isso que eu vi que moldou meus pais para eles me criarem, né? E para eu ser quem eu sou. Então, para mim vem desse lugar, desse privilégio de que o que é presente na minha vida, no meu dia a dia, né? O que eu vejo com meus olhos, o que eu sinto com o meu corpo, qual a agressividade que eu sinto no meu corpo, qual é essa presença que eu tenho das pessoas na minha casa. Isso molda quem eu sou. Isso tá a partir desse lugar da sociedade, desse macro, né? Esse micro é afetado por esse macro, que é eu sair na rua e não sofrer racismo, que nem a Betina trouxe. Essa repressão muito menor policial minha, né? Como branco. Eu nunca tive um enquadro, velho. E eu converso com pessoas que isso é uma coisa diária, né? Então para mim, são muitas camadas, é um estudo, é uma reflexão muito grande, né? Então eu peço desculpa se eu acabei indo para vários tópicos, assim, mas querendo abrir um pouco dessas janelas, né? Que é desde do interior, né? Dessa, dessa referência de casa, de família, até o exterior, de como a sociedade afeta o fora para ele chegar dentro, né? E como isso molda as pessoas, molda as crianças, molda os jovens. É, acho que eu posso continuar aqui, Bê. É, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Dri, Bê, fazer parte dessa discussão, desse diálogo importante. Também minha história se cruza com a do Paulo e da Bettina, no âmbito dos privilégios, no âmbito de uma história já da colonização, né? Meu tataravô veio pelo governo da Prússia, ele era engenheiro agrônomo, ajudar a cultivar as terras na região de Blumenau. Então, é a história do Choclet, a história do Marco Poral, mas a minha família tem muito mais naturalismo. Meu avô, ele pintava, ele andava com os indígenas, era uma outra história. Não é uma história que eu também coletei, não tive contato com ele, e a minha história é uma história também nova, né? Também vejo essa oportunidade da gente aqui discutir isso, poder tomar consciência de como foi o nosso passado e cada vez mais também a gente poder caminhar no sentido da mudança, do que pode nos constituir enquanto brasileiro. A Constituição do Brasil ela é uma Constituição que quebra todos os conceitos para formar uma sociedade justa. E o convite para ser brasileiro, ele não é uma coisa que a gente nasce já dotado da coisa que nos constitui enquanto um modelo mesmo, uma reflexão já pretérita para quebrar esses modelos coloniais, né, que constituiu esse território. Então isso, desde a Constituição, a gente está numa história recente de 30 e poucos anos de viver isso. Minha história tem de tomar consciência de classe, de compreender melhor a sociedade, vem de uma história muito parecida do Paulo, de uma mudança dentro da família na década de 90 econômica e sair do núcleo do privilégio extremo e ir para uma escola pública, né?
mas voltando para casa, morando de certa forma próximo, mas também fui encarando outras dificuldades financeiras ali da época, da minha família, e comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 11 anos. Mas nunca tive toda oportunidade para mim, ela nunca teve uma barreira, né? Eu tenho discernimento, tenho clareza disso da aparência, né? Do pacto de branquitude. Você chega e parece que aquilo já é para você, você é branco. Sabe? Então, isso está absolutamente errado. Eu tenho, desde muito cedo, venho entendendo que o acesso aos meios de produção, o acesso à terra, o acesso à educação, o acesso às diferentes culturas, né? Muita coisa ficou fechada e foi comunicada, né, como um mainstream da cultura, como uma coisa que era a forma certa de viver e os sonhos a se buscarem, que foi isso criando uma sociedade muito excludente, né? E o Brasil vindo uma sociedade muito excludente, mas com uma grande potência de se tornar uma sociedade super democrática e justa. E a gente, enquanto pessoas brancas com consciência disso, com consciência de classe também, a gente pode quebrar esse padrão colonizador, hierárquico, vertical, horizontalizar as relações. E ao longo da vida eu fui aprendendo que a maior riqueza está nas diferentes culturas. As diferentes culturas, o capitalismo é uma fraçãozinha da vida possível, né? As vidas em comunidade, elas têm muito mais culturas distintas para que a gente possa aprender. E foi em contato também, né? O Stédio também cruzou minha vida, Bê. Tive na MST quando tinha 18, 19, 20 anos, de mochilão, conhecendo e entendendo a luta pela reforma agrária no Brasil, entendendo historicamente também como esse processo se deu no Brasil, da tomada das terras, da exclusão dos povos, da escravização que aconteceu, e tantos amigos que eu conhecia, história mais profundamente, conhecer a família, histórias muito diferentes das nossas famílias, né? Eu acho que eu cheguei num lugar onde eu consegui criar talvez uma empatia bem mais profunda foi quando a minha família como um todo foi perdendo de tudo, assim, economicamente, até a nossa família não ter onde morar, perder a casa e ver minha mãe, minha irmã, sobrinho, todo mundo branco, mas também sem ter para onde ir, tendo que se virar, tendo que falar com os parentes aqui e ali. E isso é uma coisa muito mais comum de quem vem de classes menos favorecidas, tem muito menos suporte, mas no fim eu vou descobrindo uma outra rede de suporte, que é uma rede comunitária muito maior, que é isso que garante até hoje que exista uma luta a respeito contra a desigualdade no país, que existe esse lugar, né, do negro se identificar enquanto grupo, enquanto classe, enquanto luta, e a gente poder se unir. E se unir em diferenças, mas em potência, né? As diferentes culturas elas dialogando e a gente ir rompendo as diferenças sociais para poder estar cada vez mais todo mundo dialogando e se incluindo e se enriquecendo. Eu acho que a riqueza maior é essa da gente estar muito mais aqui na cognição e também dentro da reflexão que eu acho que foi a B que trouxe, talvez da escassez, né? Da retórica do povo que veio da Europa para cá, de ficar fazendo sempre isso, sabe? Tentando sempre preservar ali uma bolha e não aceitar as coisas fora isso também na formação da Europa, né? A Europa se dá assim de afastar povos e manter ali uma certa predominância e virou aquilo que a gente conheceu como Europa, que afastou povos do norte da África, achou eles ali, empurrou para lá. Então, de não aceitar isso já vem de muito tempo, né? É um continente que se formou desse jeito, né? Enquanto a formação dos Estados-nação. E antes disso, existiam outras histórias, como aqui também. E a história dos povos originários na Bia Yala, né, que chamam América, esse continente todo, ela é uma história mais antiga, mais tecnológica, com cidades maiores do que tinha na Europa na época. A Europa com cidades de 1.000 habitantes. Na Amazônia, aqui no centro da Amazônia já foram encontrados, com a leitura de LiDAR, né, de varrer os terrenos, cidades que não vai ter resquício arqueológico abundante, porque é tudo madeira e coisa, e um sistema combinado com a terra sempre, mas de mais de 1 milhão de habitantes. Então, coisas que não se vislumbrava fora desse continente, nem existia isso.
em outros lugares, não tinha tido lampejos de cidades tão grandes. Assim como a América do Norte, a Biayala do Norte, era maior em população do que toda a Europa na época, né? E esses povos foram dizimados e hoje resistiram através da sua tradição oral, da cultura, uma maneira de tentar viver sem brigar, de uma profecia de um momento que eventualmente pode chegar, mas vamos continuar aqui, vamos continuar contando as nossas histórias. E acredito que essas histórias é que têm nos unido, né? Nos unido a partir das diferenças, com coerência, para que a gente possa estar num lugar como esse aqui e estar trazendo novas perspectivas, discussões e práticas, né? No meu lugar, de forma prática, eu procuro compartilhar a meio de produção. Foi o que eu aprendi com luta de classes, e eu acredito que isso a gente consegue quebrar radicalmente a estrutura do crescimento de cada um. E não é um papo de empreendedorismo, mas é sim do acesso ao meio de produção, né? Tipo, esse papo de todo mundo pode acordar às 5 da manhã, sair vender balinha e fazer um troco aqui e ali. Beleza, mas se não tomar um pau da polícia, né? Vamos ser bem franco, eu tenho amigo que, para viver, vende paçoca cantando rap, para ele entrar, se ele é negro, se ele não é negro, tom da pele, mas o cabelo, o rosto, e conforme a fotografia vai mudando, como a Lilian Schwartz fala ali, né? Ao longo do tempo, a impressão do branco para a sociedade, né? Então, se tem traço, já é um aspecto que vai levar todo o racismo estrutural, vai trazer todo o racismo estrutural à tona, sabe? Então, a ideia do empreendedorismo é uma ideia que eu acho que a gente tem que começar a discutir mais profundamente no âmbito de rechaçar, porque o que a gente precisa é ter condição de produzir. E trabalhador é gente que quer se enquadrar num sistema de colaboração mútua, né? Onde a gente está aqui e não precisa ser uma coisa para sempre verter um capital. Então, eu vejo, né, quanto esse lugar que eu acabei atingindo pelas oportunidades que eu tive na vida. Mas eu trabalho, pago conta dentro de casa desde os 11, 12, 13 anos de idade, colaborando do jeito que sempre deu. Não sobrava, não era, nunca considerava que sobrava para mim no âmbito de estar vivendo em família. Então, sempre entendi o dinheiro como uma coisa que tem muito mais uma natureza de estar vivo do que está sendo acumulado. Mas não é o que o pacto zela, né? Eu acho que isso é importante falar quando a gente fala desse pacto de branquitude. O que que é esse pacto? As pessoas acharem isso uma loucura, por exemplo. Ideias de inclusão práticas mesmo, e não só inclusão, de potência, né? Porque hoje eu trabalho com, eu não sei se for analisar assim, os amigos cada vez mais que vem se aproximando, eu me identifico cada vez mais com gente da quebrada, gente que vem de baixo, gente que ralou, trabalhou como eu também, porque já lidei bastante. Eu nasci em Balneário Camboriú, sempre vivi lá, é uma cidade que ela é turística, a cidade que mais votou no Bolsonaro na eleição presidencial, é a cidade que elegeu o filho dele agora como vereador mais votado, é uma cidade onde o fascismo ele fica aflorando, né? E aflorar o fascismo é botar concreto na areia. Então, a incoerência desse sistema, desse pacto, ele vai privilegiando pessoas que estão cada vez mais olhando para si. É isso que eu tenho visto como um padrão, assim. E na história da humanidade, isso representa um emburrecimento de quem está no poder. E eu vejo que existe um espaço gigantesco para emergir com coerência, com inteligência, com cultura, que é o que está acontecendo agora, né? Acho que esse é um movimento natural e também a gente tem total responsabilidade de participar e de catalisar e de fazer parte, né? O senso de pertencimento das comunidades não é eu querer dizer que sou isso ou aquilo, mas é depois de um tempo que você vai para a floresta, o amigo começa a te chamar do jeito que ele chama o parente dele. Então você começa a ver que, pô, você cruzou uma linha, você começa a ser tratado já falando na língua. Então é aí que eu acho que vem o senso de pertencimento, né? E não é algo que você pode comprar, não é a música só que você vai ouvir, mas é quanto a gente vai colocar isso na prática do dia a dia, dentro do lugar que a gente está, numa descoberta perene de como se colocar, né, na sociedade. Achei muito importante você trazer esse lugar da descoberta das cidades da Amazônia como algo tão grandioso, porque a gente vê junto a isso o apagamento que aconteceu dessa história e de por que essa história desses povos tão antigos que viviam com uma alta tecnologia ancestral, que viviam em harmonia entre si e na relação com a natureza, porque plantaram a Amazônia, porque plantaram tantas árvores, tanta botânica, porque tinham
não é nem um dom, mas é um estudo, e pude ver agora com o Shipibo, que é esse nascer para ser algo, nascer para ser um curador. E hoje, talvez a nossa maior riqueza, sendo latino-americanos, a gente tem aqui no Brasil mais de 300 etnias vivas, né? O quanto isso é incrível para a nossa cultura, para a nossa ciência, para a nossa arte, para a nossa conexão espiritual com a nossa ancestralidade e além. E como os quilombos também vão ser similares nesse aspecto, junto com as aldeias, nesse quesito de viver em harmonia, ali criando escolas, criando lugares em que as pessoas trabalham e cooperam juntos e distribuem essa abundância que é criada para todos, em que não há um acúmulo individual como hoje a sociedade está, né, em que vizinhos não se conversam, vizinhos não se conhecem, estão ali vivendo juntos, porém tão distantes um do outro, e o MST também como esse símbolo de produção agrícola e além, né, produção cultural, produção intelectual, um exemplo tão grande de como a gente poderia viver em harmonia com a natureza e gerando essa riqueza tão grande que é necessária a todos, que é o alimento, que é a água, e como essa sociedade capitalista faz com que a gente se afaste do mais básico, em que a gente seja bom em várias coisas e muitas vezes a gente não planta mais nada, não captura a água da chuva ali tão sagrada e precisa comprar uma água tão distante, em que a Nestlé hoje tem 400% de lucro em cima do que vende só de água. Então, a gente cria como um produto algo que é intrínseco à nossa vida e está ali disponível, e os povos originários sempre viveram dessa forma, e temos aí vários quilombos como amostra de exemplo de resistência, Palmares como um símbolo de resistência gigante, porque viveram muitas pessoas, pessoas indígenas, pessoas negras e pessoas brancas que também eram recebidas, e ali já tinha escola, já tinha centros de cultura, que infelizmente o branco, dentro desse medo de ser menor, eu acho que isso pode ser uma boa justificativa do porquê a branquitude ela consegue ser tão estúpida e agressiva. Eu acho que é uma vontade inconsciente de reinar e não aceitar a grandiosidade de outros povos, que se faz urgente hoje em dia da gente aprender com essa grandeza. E a reforma agrária como intrínseca, importantíssima dentro da reparação histórica. Se todas as pessoas tivessem acesso à terra, ia ser muito mais harmônico, diferente desses grandes latifúndios nas mãos de poucas pessoas que com certeza são homens brancos. Por que não dividir esses territórios em que todas as famílias pudessem criar terras agricultáveis e também preservar a natureza? Esse livro aqui da Silvia Federici, Ponto Zero da Revolução, é um livro muito impactante. Eu trago ele assim como um exemplo para quem quer estudar mais sobre isso, que ela demonstra com fatos assim inquestionáveis o quanto o capitalismo se fez de tal forma para que mulheres pretas indígenas pudessem ser a base da economia, para que pessoas privilegiadas, homens e mulheres brancos, na maioria das vezes, pudessem criar os seus próprios negócios, e então esse grupo trabalhar detendo os meios de produção, os meios de comunicação, as mídias, etc. Então, a gente vê que o cuidado que esses serviços que são tão cansativos e nunca foram remunerados, eles são a base da sociedade, para cuidado de criança, para cuidado de idosos, para cuidado de casas, que é, junto com a alimentação que os povos indígenas e quilombolas sempre fizeram, a base de tudo, porque todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa tomar água e criar essas crianças. E conversando com mães, a gente vê o quanto as mães estão cansadas, o quanto elas precisam de rede de apoio e o quanto mais essa sociedade moderna vai nos afastando disso, em que pessoas sem filhos poderiam ajudar, poderiam colaborar com a criação desses seres, mas pelo distanciamento geográfico, pelo distanciamento social, não é possível. Não é possível porque está todo mundo correndo atrás do seu
dinheiro para pagar as suas demandas, e poderia ser tudo diferente. Então, eu sinto que como que a gente pode caminhar para esse lugar, como que a gente pode redistribuir, como que a gente pode se apoiar e criar, aquilombando, aldeando as nossas sociedades em torno de nós, as nossas casas, os nossos parentes, os nossos amigos, para realmente criar uma mudança no nosso cotidiano. Que acho que com o objetivo dessa aula, a gente, de certa forma, cria, fura um pouco, né, esse capitalismo, essa branquitude, fura um pouco esse racismo tão grande, dialogando sobre isso, porque me choca muito, eu esses dias vi na página do Chavoso da USP, que é um militante incrível, em que a polícia, ela invade o velório Eu vi isso. do assassinato que ela já tinha feito, invade o velório. Cara, o povo preto e pobre não tem direito nem de velar. Quando que a polícia invadiria um velório num bairro nobre de gente branca? Nunca. É uma relação totalmente diferente. A relação do branco com a polícia e aí tudo bem ver como um profissional, não ver como um criminoso, mas a polícia no Brasil, ela é racista, ela é extremamente fascista, ela é assassina, e é só a gente subir um morro para ver isso, é só a gente se aproximar da onde o problema existe, porque muito próximo de mim existem pessoas que perderam parentes muito próximos assassinados pela polícia. Eu sinto Só que existe uma etnia, porque os povos indígenas também sofrem essa opressão policial, existe cor e existe classe. Ontem a gente estava falando sobre isso, eu e a Renata, na prosa que a gente trouxe sobre letramento racial, e a gente estava justamente entrando naquele papo sobre cotas, né? De como que a gente observa isso enquanto mulheres negras também. Eu sinto que dentro dessa fala que você trouxe, Bê, eu até queria problematizar uma coisa, assim, relacionada à comunidade, né? Porque como a gente vem de uma implantação de ideia de que a gente não sabe viver em comunidade e que a gente tem que viver dentro de um âmbito individual, onde tem que entrar nesse mood de sobrevivência, quando a gente começa a resgatar as tradições da terra e começa a ver outras maneiras de se relacionar com a terra, e naturalmente isso vai culminar nas nossas relações humanas, isso vai culminar nas nossas relações humanas, e aí que tá. Como estão as relações humanas, né? Como que essas ancestralidades diversas, elas se comunicam ou não, né? Porque além de ver todo esse separatismo, né, de lutas de classe, de raça, de gênero, eu vejo que ainda assim existem bolhas, né? Existe a bolha da negritude e existe a bolha da branquitude. Aqui a gente está falando sobre esse pacto da branquitude. E existe um pacto da negritude também. E qual que é esse pacto da negritude? É justamente a resistência, né? E principalmente aquela fala de o amor é a nossa única estratégia, né? Mas ao mesmo tempo saber que o amor ele se manifesta de várias maneiras também, né? Também trazendo essa perspectiva de decolonizar as nossas relações amorosas também. Então, eu vou percebendo que quando a gente começa a falar sobre resgate de comunidade, a gente primeiro tem que passar por um processo de decolonização do pensamento, sabe? E a decolonização do pensamento do que a gente vê enquanto coletivo. Qual a referência que a gente tem, de fato, de comunidade, de coletivo? É a nossa família? Como que é a nossa relação com a nossa família? Né? Porque a gente vem já dentro de uma caixinha onde talvez aqui nós quatro somos os que foram furar essa bolha e buscar outras maneiras de se viver dentro do contexto família, digamos assim, né? Eu digo por mim, assim, que quando eu venho desse contexto de realidade de uma mulher urbana de São Paulo, e eu fui só realmente entender a minha ancestralidade quando eu comecei a dançar, né? E quando eu comecei a dançar foi quando eu entendi que existiam outras maneiras de transmissão de conhecimento. E aí isso já começa a furar uma bolha, né? Que é justamente até mesmo que a gente estava falando ontem, né? De quem tem acesso à academia, de quem tem acesso a esses espaços, né?
porque a linguagem que eu trago enquanto uma mulher negra, ou a linguagem que uma mulher indígena traz, é completamente diferente da linguagem de uma mulher branca. Por mais que exista esse espaço, até mesmo a Lília falando um pouquinho, né, sobre os estudos dela, ainda assim é muito teórico, é muito racional. E a Europa traz esse contexto, traz esse conceito, né, de categorizar as coisas, né? Muitas das tipo, é um catálogo mesmo, né? E quando a gente fala sobre diversidade, cultura brasileira, de matrizes africanas, afro-brasileira, indígena, a gente está falando de inúmeras possibilidades, de múltiplas maneiras de expressão, né? Então, isso tudo foi sendo apagado, e isso é um projeto do colonialismo, né? O apagamento dessas vozes dos espaços, a execução desses corpos, o estupro destes ventres pretos e indígenas, né, como sendo, sim, uma estratégia de fusão de DNA e de ancestralidade, sim, e isso tudo sobre uma base de violência. Então, quando a gente fala sobre pacto da branquitude, inclui esse lugar de silenciamento de crimes que acontecem, porque o racismo é crime, né, e a gente não pode mais autorizar que as pessoas brancas não fiquem desconfortáveis com isso, entende? Porque a exposição sempre é da pessoa negra e da pessoa indígena, nunca da pessoa branca. E isso também é um pacto. Isso entra num lugar de até mesmo que para a gente ver como esse sistema colonial ele é organizado, né? Porque a gente vê esses pactos dentro do meio social, a gente vê esse pacto dentro da política, a gente vê esse pacto dentro da educação, a gente vê esse pacto dentro das famílias, né? Então, é tão assim a gente entender que a gente tem que passar por uma reprogramação sistêmica do que foi implantado desde a nossa educação, e isso ir lá na nossa ancestralidade, do que foram essas alianças coloniais, e como que essas alianças coloniais, elas ainda reverberam no nosso dia hoje, e como que nós, Deudri, como Betina, Paolo, Gui, como que a gente reproduz isso, porque ainda assim a gente tem que permanecer numa vigília constante. E quando a gente propõe aqui reparação histórica, como que nós aqui estamos, né, de fato, caminhando nessa reparação, né? Então, trazendo aqui para quem está assistindo a gente, né, todos aqui, Betina, Paolo, Gui, trabalham na área de audiovisual. A gente aqui, todo mundo é do meio de comunicação, e a gente opta por estar trazendo visibilidade para pautas que estão à margem, né, para histórias que estão à margem. Então, a gente viaja registrando tudo isso, porque também existe um pacto muito grande do colonialismo dentro das mídias de comunicação, dentro do que a gente entende enquanto, né, o que é comunicação. É a maior indústria colonial, a mídia, os meios de comunicação. Então, quando a gente está aqui se propondo a ir por um fluxo onde a gente escolhe comunicar aquilo que o sistema não quer que a gente comunique, a gente tem que ter total consciência também de que a gente está se colocando à disposição de trazer visibilidade para histórias, para saberes, né, que são esses saberes que foram apagados dentro dos sistemas acadêmicos, né, e claramente eles existem, né, porque a gente traz aqui, inclusive nessa jornada de estudos, a gente vai receber povos indígenas aqui, porque não dá mais para a gente ficar abaixando a cabeça para algo que a gente já sabe que não é, né, bem o que a Lília trouxe, não sei se foi Lília, mas tem uma outra filósofa que agora eu esqueci o nome, eu vou lembrar, que ela traz isso, né? Uma vez visto, não tem como desver, né? Então, nós, pessoas aqui, quando eu proponho, né, esse diálogo sobre pacto da branquitude, é a gente se conscientizar de como a gente ainda passa pano, né, para o racismo, e isso inclui você ver um fato ali acontecendo na sua frente, você simplesmente se abster de se posicionar, desde você ver isso dentro do seu sistema familiar e não educar, porque existem inúmeras maneiras de a gente praticar o letramento racial,
que pode ser, por exemplo, pelo audiovisual, que eu sinto que é uma das nossas maiores ferramentas aqui, né? Então, eu sinto que a reparação histórica vem desse lugar, né? Quais ferramentas a pessoa, essa ancestralidade branca traz para a Terra Brasil e como que a gente pode ressignificar essas relações, né? Que não seja algo mais de invasão, que não seja mais algo de apropriação, porque existe uma grande diferença de apropriação com apreciação cultural. São coisas completamente distintas, né? Então, eu sinto que é sobre a gente começar a ir por esse caminho e perceber como que aqui, né, Betina, Paolo, Gui, vocês se sentem fazendo esse curso, né, de reparação histórica a partir dessas experiências que vocês vêm tendo de conscientização da ancestralidade de vocês, né? Eu gostaria de trazer uma frase aqui de Mateus Aleluia. Meus traumas, Freud não explica, né? A história da psique, que vem da Grécia Antiga, que vem de uma mitologia, que conta uma história de um drama, que surge uma democracia, que surge um pensamento crítico sobre a mitologia, depois vem os romanos, ignoram a crítica, e essa mitologia chega até o Freud, e beleza, não resolve Mateus Aleluia, né? Então, isso aqui é tipo, esse pacto de branquitude inclui, né? Ah, tá, porque como o Paulo ilustrou, ele foi ver as questões que ele tinha, depois daqui a pouco toma consciência que está aqui e tem gente com muito mais coisa para resolver e tendo que todo dia fazer malabares ali com 5 latinhas vazias para descolar um troco, né? Eu comecei a entregar panfletos e depois eu fui fazer o panfleto. Eu sabia mexer no computador, mas minha primeira oportunidade de trabalho foi o panfleto e eu seria de novo se não tivesse outra, mas tive outra. E para mim, eu saí do lugar da comunicação, sabe, até hoje. Depois eu conheci o Chomsky também, entendi um pouco mais da linguagem, mas acho essa reflexão muito importante, né, da psique, né, o Pacto de Branquitude, eu acho que inclui mesmo essa narrativa dramática que é a televisão, as mídias, mas também cabe a gente, enquanto pensadores aqui decoloniais, no sentido de ressignificar as ferramentas que atualmente foram trazidas por esse povo, por aquele, né? O pai de um amigo, François Moleca, eu esqueci o nome dele. O pai dele, pesquisador da USP, matemático, veio do Congo, o doutorado dele sobre jogo de búzios, é o primeiro computador da história da humanidade. Não tem nada mais antigo que representa exatamente a definição de um computador, de processar através de um algoritmo ali, que é uma aplicação traduzida ao longo da história de uma família deles, né? Cada família, cada lugar, povo, várias formas de interpretar, de fazer a leitura do jogo de búzios, e o pai dele trouxe esse entendimento para a história da humanidade. Legal que você lê um negócio de sim e não aqui, mas ó, lá atrás, isso aí provavelmente inspirou. Mês passado eu vi um resquício arqueológico encontrado forjado em ferro, 11 mil anos atrás, na África, com uma matemática avançada, com multiplicação e outras coisas da matemática avançada já. Então já não era uma coisa de, não, esse povo é desse jeito. É a mesma coisa que também a Bia Yala aqui, né? E também a China, eu acho que passou muito tempo. Eu vejo que a gente está vivendo um outro momento na história da humanidade, onde a gente se abrir à reflexão. Eu sempre olho como meio de produção, sabe? Se a mídia ela é péssima, ela está servindo aquilo pessimamente, mas a câmera que está lá, o espaço que ela tem, a projeção, a fala, tudo pode ter outro significado. E isso cabe a gente se envolver na sociedade. A Globo hoje, fazendo cada série, maneira, tá contando várias histórias. Entrou uma galera lá que sem dúvida influenciou a Globo, né? Na década de 90, eu sempre olhei para a Globo com vontade de uma voadeira, sempre. Nunca me trazia uma coisa, uma coerência na leitura e das notícias, mas chegou uma hora que caiu acima dela também, né, um efeito rebote de ter passado o pano para tanta coisa errada, né? E hoje o Estado, né, ele tem um papel tão fundamental para poder existir, inclusive uma Globo, poder existir, né, garantir isso. E vejo a gente também nesse papel, é a Constituição, o Estado, as nossas livres iniciativas, que a gente tem todo o direito, e o que cabe a gente lembrar, acho que cada um no seu papel, na sua vida, nas coisas que alcançou, principalmente a partir de tal pacto, sabe? Eu, sempre que posso, trago mais gente para dentro, mais amigos, e a minha prioridade é sempre quem não teve acesso, quem não teve
eu gravo, né? Já gravei um monte de gente cantando, já ajudei a levantar a carreira de vários amigos, e quando vem amigos que já estão com uma carreira legal, isso aí é mais uma oportunidade muito legal de conhecer uma pessoa que já é famosa. Nunca me encanta isso aí. Acho que me cai, e eu acho que isso é o meu natural, e é uma resposta um tanto quanto decolonial, tipo, eu quero oportunizar outro e outro e outro, como meu papel. E é uma quebra da ideia da pirâmide, né? Se você começa a subir, então você chata você traz baixo e faz uma coisa muito mais sólida enquanto fundamento, enquanto sociedade, enquanto comunidade. E é isso que eu vejo que a gente também está dando passos construindo aqui. Esse espaço que a gente explora da Team Play, por exemplo, é uma coisa cada vez mais coletivizada, onde as pessoas, pela identificação com o trabalho, com querer o espaço, com se entender de como colaborar junto, por ter acesso a meios de produção, começa a criar uma comunidade cada vez maior. E vejo esse pacto de branquitude como uma coisa muito fracassada no âmbito cognitivo, sabe? As coisas não foram nem inteligentes, né? Então, tá, eles se garantiram durante um tempo, mas tem uma noção do que isso tem gerado, o quanto foi ignorado, que é um pensamento que eu vou fazer essa leitura mesmo da cultura do Freud não explica, lá no pensamento romano, no pensamento que expande as colônias, tomar o território do mundo como um só, né? Tipo, uma potência tentando dominar o mundo culturalmente, com o exército, e a gente tem a oportunidade aqui, agora, depois de toda essa história das nações terem se formado, porque isso foi tudo nesse processo, né? O colonialismo ele vem também determinando a formação das nações, que é o que vai fatiar a África terrivelmente, né? Essa distribuição política dos territórios, e não pela geografia, não pela natureza, né, que faz linhas retas e vai separar povos e vai criar conflitos, né, em lugares que não existiam. E também depois, estrategicamente, as pessoas terem esse tipo de escrúpulo, né, de pensar e estrategicamente continuar caminho. Agora, eu acho que a gente tem informação, liberdade de acesso para poder dialogar com a verdade, sabe, com isso que aconteceu de fato. A realidade, eu não acredito que ela seja um vários possível. Eu acho que é isso que a gente consegue relacionar fatos e, através da cognição compartilhada, consensuar que, pô, foi isso que aconteceu. A história, por vários momentos, ela, pô, vem dado, né, ela muda a forma de ver aquilo que é passado, mas a tradição oral ensina a gente, eu acho que se preparar para que essas distorções elas não afetem o que de fato aconteceu, né? E preservar, né? Isso que, como a Betina citou, os 305 povos aqui, né? A Índia conta com mais de 2.000 etnias, mas são diferenças com outras diferenças diferentes das diferenças aqui, e lá eles se entenderam enquanto uma nação, enquanto um grande povo. Aqui sempre foi essa coisa maluca sem essa demarcação territorial que as nações criaram. E hoje o desafio que eu entendo, a gente tem que ir na gênese da questão possível de ação, e entender que a gente está num território, que é o Brasil, que tem uma Constituição, e que para a gente se constituir disso, que seria uma coisa super democrática e com menos desigualdade, né? Cada vez mais igualitária, pacífica, etc. Isso está nos princípios fundamentais, na primeira página da Constituição. É a gente se constituir desse ser brasileiro, que é esse espaço que a gente tem aqui, por exemplo, um diálogo desse. Quando eu tive no ativismo com a Floresta TV, é, essa discussão, levar isso para a Europa, uma discussão colonial, nós temos anos-luz à frente, sabe? Várias pautas. Então, a nível uma discussão muito mais aprimorada da formação de uma sociedade. E hoje a gente tem que encarar a formação de uma sociedade que é a brasileira, que ela tem que contemplar diferenças, mas a gente tem que se unir essas diferenças e enriquecer a nossa experiência de vida. E o que Roma, o pensamento colonial, na minha interpretação, trouxe é um pensamento monocultural, que ele vai tomar sua forma auge no agronegócio, que é tipo, planta mais do mesmo, empobrece a terra, enche de lucro uma outra pessoa. E hoje, eu digo hoje, porque a gente está encarando essa mudança muito rápida. Hoje, a gente está vendo 600 milhões, 400 milhões de multa para quem foi identificado, o satélite estava atacando fogo,
que estava sendo o resultado dessa monocultura. É a mesma ideia colonialista, o extremo dela, para mim, é isso. Assim como a violência em Gaza, a violência de Israel contra a Palestina, não é em detrimento de outro pensamento, é a mesma matriz de pensamento terrível e que fica trazendo separatividade para a gente. Eu acho que eu estou nisso tudo e estou aqui com vocês porque eu estou cansado já de tanta separatividade. E não é um papo não namastê. É tipo, pô, vamos parar de ficar distante com tanta coisa diferente que a gente tem para compartilhar. E assim vejo eu no meu papel aqui enquanto produtor de conteúdo, compartilhar meio de produção na prática e o conhecimento, né? O acesso a como lá fazer, realizar, tanto no âmbito da linguagem, da materialidade do equipamento mesmo, câmera, luz, microfone, a disposição de estar lá pessoalmente, né? De vez em quando eu passo por isso de me dedicar integralmente. Perenemente é colocar as pessoas da base, quem está interessado, quem quer conhecer, principalmente que não tem alternativa. Porque se tem alguém que tem uma oportunidade ali, tem seu trabalho, tem sua história com sua família, tem uma grana, e tem outra pessoa que está aqui do nada, que está vindo, tipo, a primeira vez que está tendo algum trabalho, que está ganhando graninha, está conseguindo, eu dou preferência, eu priorizo mesmo quem tem menos acesso, e dialogo isso francamente com quem trabalha comigo. E eu acho que esse é o convite, né, de uma aula que eu acho que a gente está tendo mais que um com o outro, que eventualmente compartilhando. Eu acho que decolonialismo é um pouco disso, né? A gente não vem aqui dar aula, a gente vem aqui aprender um com o outro, compartilhar saberes, e aí quem sabe, quem vê isso aqui, pode nos ensinar mais um pouco, né? Então, passa a palavra. Hum. É, a sua fala, Gui, ela me traz uma reflexão de... Eu tive a oportunidade de morar fora, né? Morar fora do Brasil, morei 3 anos fora. E quando eu tava lá, e depois eu fui para outro lugar também, e eu refleti assim, eu fiz um bate-volta que fui fazer um documentário na Inglaterra. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, uma cidade funcionando, né? Entre aspas, assim, não tem pessoas morando na rua, né? A galera andando de patinete motorizado, né? Carro e toda essa tecnologia. E aí lá me bateu um negócio no meu coração, eu falei, é isso a preço de quem? A preço do quê? E eu acho que é essa reflexão também, né? De quando a gente fala da história, né? Dessa Europa que dividiu a África ali em, esse é meu, esse é seu, né? Vamos pegar ali o que a gente precisa. E até hoje, como isso acontece, né? Então, esses países desenvolvidos, esse desenvolvimento econômico, capitalista, a preço de quem? Qual é o sangue que está ali, né? Então, eu vejo a gente como esse pacto da branquitude é dentro disso. O que a gente está consumindo, como a gente está consumindo, nosso consumo, ele fala muito sobre isso. Né, a gente fala de países desenvolvidos. Eu morei no Canadá, né? E pessoas falam, nossa, por que que você saiu do Canadá? Um país super bom, né? As coisas acontecendo. E se você olhar, tem um documentário que saiu agora há pouco na Netflix sobre o extermínio, né, da Amazônia, a extração da Amazônia. E lá fala que são grandes instituições canadenses, né, da Europa. Então, se você seguir esse rastro, a gente chega no cerne da questão ali, que é a partir desse estupro da terra, que a terra é, né, eu aprendo muito com a Adri sobre isso, né, o nosso corpo é o estupro desse corpo, que é a terra, desse corpo preto, desse corpo indígena, né? Então, eu vejo que para mim, assim, o que vem fazendo com que eu possa adentrar mais esse lugar é isso, o que eu ouço, o que eu consumo, quem são as pessoas que estão ao meu redor, para quem que eu estou abrindo as minhas discussões, a minha ideia, o meu ouvido, o quanto eu falo, o quanto eu escuto, é sobre isso também, com quem eu estou aprendendo, para quem que eu estou querendo trazer para perto de mim, para que eu possa desconstruir isso que é tão enraizado, né? Então, eu falo que eu tenho um trabalho com homens, eu falo que existe um inconsciente coletivo dos homens, que por mais que eu trabalhe esse lugar, ainda tem partes minhas que agem dessa forma, machista, misógina. E é dentro desse lugar também, né? Desse inconsciente racista que a gente tem na nossa sociedade. O que no nosso dia a dia a gente faz, eu faço, para
manter esse lugar que eu tô? Daí eu volto para esse desconforto, porque para mim a transformação ela tá dentro do desconforto. Porque o confortável é sentar na minha casa, assistir minha TV, ficar no meu celular. O desconfortável é eu sair da minha casa, ir para a rua, ouvir as pessoas, me colocar para escutar histórias que talvez não sejam confortáveis para mim, que vão bater dentro do meu coração e falar, nossa, que coisa ruim que eu estou sentindo por fazer parte disso. Então eu vejo que tem um lugar de responsabilidade. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nascer onde eu nasci, como eu nasci. Mas eu tenho a responsabilidade por ser assim, por ser homem, branco, de olho azul, loiro, e estar nesse topo onde eu tô. E o que eu faço com a minha responsabilidade? Responsabilidade, né? A habilidade de responder. Para onde, quais são as coisas que eu estou fazendo na minha vida que podem transformar isso? E eu vejo que essa igualdade que a gente busca tanto, né? Pelo menos que eu busco tanto e que eu reflito e falo, mano, que merda é isso que está acontecendo? Que merda é essa que acontece? Porque eu só percebo isso quando eu realmente me abro para me conectar com essas pessoas da margem, com os povos indígenas, com o povo preto, né? Porque realmente é muito mais fácil eu ficar no lugar onde eu tô, é muito mais confortável, mas não gera mudança, não gera mudança real. Enquanto eu não sentir no meu corpo, né, essa desconexão que a gente tem tão grande do corpo, para mim, esse modo de vida que a gente criou como sociedade é uma desconexão com a terra, que é uma própria desconexão com o meu corpo, com o que eu sinto, com o que eu faço, com o que eu coloco para dentro dele, né? O alimento que eu consumo, e não nesse lugar de tipo, só vou consumir coisas orgânicas e, para de comer farinha. Não, é entender o que esse consumo está ligado diretamente com uma questão social. Se a gente falar de consumo, né, quem tem acesso à comida saudável, né? Né, a Bettina trouxe sobre a reforma agrária, né, sobre essa questão tão necessária de que, né, o compartilhamento de terras, né, os espaços, isso está diretamente ligado ao nosso consumo alimentar. Isso é um plano de extermínio. Eu ouvi um podcast da Bela Gil com uma outra médica e o Mano Brown, né? E aquele podcast ali, pô, se você não assistiu e é branco, vai assistir, velho. Vai entender quais são as camadas, né? Fala de alimentação, escola, educação, consumo em todos os lugares. Que consumir não é só o que eu como, consumir o que eu assisto, o que eu ouço. Então, para mim, esse lugar também, né, dessa alimentação, ela trouxe isso. Isso é um genocídio, é um plano de extermínio do povo indígena, um plano de extermínio do povo preto, da terra, né? Porque quando a gente fala da questão de poder se olhar, né, para poder olhar o outro, eu penso muito sobre isso. Enquanto a gente não sentir na pele o que é, né, o que é estar desfavorecido, o que é passar necessidades básicas, né, passar por um processo de não ter, de ser difícil o acesso, a mudança ainda vai ficar muito superficial e a gente tem muito trabalho a fazer, real. E para mim tá nesse lugar de dar espaço, muito que o Gui trouxe, assim, né? Como que eu posso sair, dar um passo para trás para outras pessoas terem voz, para outras lideranças terem voz, para a gente aprender com essas pessoas que têm muito, muito, muito a compartilhar. Mano, muito bom você ter trazido do podcast do Brau, porque nesse episódio, especificamente, elas trazem o dado de que pessoas mais morrem no Brasil por causa da alimentação do que acidentes de trânsito, por exemplo. Então, como que essas indústrias alimentícias elas têm um poder tão grande de criar alimentos que, na verdade, nem são mais alimentos, são produtos alimentícios destrutivos para a saúde, que vai na mão de principalmente pessoas pobres, periféricas, que não vão ter condições de ter uma alimentação balanceada, comprar para os seus filhos
inúmeros frutos, inúmeros legumes, porque o supermercado é distante, porque é realmente impossível. O valor das coisas é alto. Hoje em dia, com R$ 200 no supermercado, você compra pouquíssima coisa. Para quem tem 5 filhos, isso acaba em 2, um dia, muitas vezes. Então, como que esses alimentos eles são tão baratos perto de produtos de alimentos de verdade? Como que os produtos são tão baratos perto de alimentos que deveriam ser realmente colhidos, né? Que a gente deveria realmente ver ali o processo do plantio das sementes crioulas que cada vez mais estão em extinção, como que essas grandes empresas, a Bayer e a Monsanto, podem fazer uma ligação tão grande entre elas e a população nasce autista perto dessas monoculturas, nasce sem saúde perto da Gerdau, lá em Minas Gerais. Por que a Gerdau é aqui em Santa Catarina, dona da praia, e lá ela deixa uma população tão vulnerável, tão à margem? Porque quando a gente fala de esse pacto da branquitude, aqui no Brasil a gente pode identificar, por exemplo, o Enem, por mais que o Enem esteja cada vez mais contra o capitalismo, trazendo aí na sua redação a violência contra as mulheres, a gente sabe que é uma prova extremamente elitista. A gente sabe que para interpretar uma questão daquelas pode ser muito difícil quando você não tem o que comer, quando você vai para a escola por causa da merenda, sabe? Quando você não tem um mínimo de tempo para refletir, para estudar, porque você está no corre da sua família. Como que você se prepara para uma prova dessas? Cansativa, estressante, difícil. Então, entra na universidade quem é submetido a essa prova, mas é uma prova muito difícil para a maioria das pessoas. Então, quando a gente pensa em impacto da branquitude, traz para a saúde das mulheres e jovens negras, quem é que pode abortar nesse país? Quem tem R$ 5.000 para pagar para uma clínica. Quem não pode se submete a meios e vias que é um risco, que é ilegal, que você corre o risco de ficar algemada no hospital, que nem teve uma jovem que em Minas Gerais viveu esse caso. Então, quem que tem condições de comprar uma equipe de parto, de ter um parto humanizado, de ter um puerpério minimamente saudável e pacífico com condições, são pessoas brancas nesse país. Mas quando a gente olha a nível global, a gente pode ver o exemplo de Cuba, que é um país tão incrível, sendo boicotado pelos Estados Unidos de uma forma dilacerante, Israel devastando, exterminando a Palestina, o Congo, com várias questões que a gente sabe que vem do Pacto da Branquitude Europeu, que vem da colonização, que lá no início já tinha, né, talvez não tanto o intuito, mas como consequência criou essa dependência do sul global tão grande, em que o norte pode vir aqui na Amazônia, comprar a nossa madeira, algumas poucas empresas criarem a destruição de um planeta que corre o risco da nossa espécie há poucos anos para frente não ter mais condição de viver. Então, é claro que existe também esse lugar de não, a gente pode, a gente consegue, né? Mas a gente sabe que o que os cientistas estão falando, né, em relação ao clima é mais do que urgente, né? É uma pauta que talvez seja já irreversível. Mas, ao mesmo tempo, B, eu vejo um tanto quanto o atestamento da incompetência e de uma burrice geral, o pacto em si de branquitude, né? Eu vejo como uma coisa implícita e sim, grandes acordos como Bretton Woods, como no Marshall, reconstrução da Europa no pós-guerra, várias coisas que fizeram o mundo ficar polarizado e depois esse poder que ficou na mão dos Estados Unidos e a influência dos Estados Unidos sobre todas as ditaduras na América Latina nas décadas de 60, 70 e 80. E a influência, né? Tipo, essa é uma influência que ela não cessou, ela parece que nunca quer parar, mas hoje eu vejo um outro mundo mesmo. Eu vejo a China, ela nunca teve por tradição o colonialismo. A China já chegou na África em 1300 e também chegou na Amazônia, tem indício de 1300, 1350 navegações da China lá no Acre. Só que não tem um templo taoísta lá, eles não vão lá e fizeram um filho com um monte de gente, saiu, não, vai ser uma colônia agora de Chino aqui. Não, é diferente, mas esse diferente
o que também provocou a miscigenação e também abuso, mas não só abuso no meio da miscigenação também, né? A história do Brasil é uma história super complexa, que envolve um monte de abuso, mas ao mesmo tempo é a história da maior mistura do planeta, né? Não existe, eu acho, lugar com maior diferenças convivendo e a harmonia desse livro das diferenças, a gente vê isso. Antes eu estava falando um pouco disso, né, de como é rica essa experiência com várias culturas. Acho que é o Renato Nogueira, que é um pensador das filosofias da África, assim. E como eu estava falando, o que o Freud não explica? Tudo que está fundamentado naquela filosofia que deu origem àquela, que deu origem àquela, que chegou ali, que está a Europa e a psique, a psicologia e os traumas e o que passa na TV e os temas das velas e dos livros durante 2 anos, talvez, né? Ficou ali na Europa sendo enaltecido essa mesma linha. Enquanto na África tem 1 milhão de pensamentos distintos, enquanto a China tem grandes filosofias que é totalmente diferente do modelo aqui. O Brasil tem, por naturalidade, o respeito à soberania dos países. Quem vai decidir quem é o presidente lá é cada país. Então, a Constituição brasileira é uma coisa que me inspira muito no modo de ação, de pensar o mundo também. E também para a gente poder combater de fato, como a gente criar essa sociedade, né? Como a gente de fato fazer uma diferença, né? Como a gente procura movimentos que a gente se envolve, que a gente, como a Floresta TV, que a gente faz muita coisa junto, como faz diferença, né? Qualquer pequeno empurrão, poxa, exemplos daqui que a gente pode fazer quando a gente começou a Floresta TV, de fazer um pequeno videozinho editado em, sei lá, em 1 hora, assim, com imagens de WhatsApp do indígena na floresta contando a história da avó e falando que não tem mais cartão de memória, a gente conseguiu Pix para ele direto, a gente que mandou dinheiro, a gente conseguiu equipamento. É só dar uma pequena janela desse mundo de grande diversidade, isso enquanto pacto, né, para o combate do pacto de branquitude. Eu vejo cada vez mais isso, não é um pouquinho, mas uma festa faz uma grande diferença, né? E eu acho que muito além da festa, se a gente olhar por essa janela, quem sabe a gente abre uma porta, quem sabe a gente acabe com as paredes, né? Mas e possa viver esse mundo mais diverso, mais colorido mesmo, né? É um mundo onde a gente aprende mais. E eu vejo, quando eu falo de burrice, é porque também essas pessoas elas fazem mal a si próprio, entende? Elas criaram essa ideia, elas vivem isso e elas ainda defendem isso porque elas não conseguem se abrir a outra coisa porque está no fundamento. O racismo está no fundamento da segurança de muita gente. Ah, não, se eu não for racista, então vai vir aqui, vão invadir minha casa e vai virar Venezuela. Manja, tipo, é isso que existe um tanto, né? Existe um medo que é plantado. Existe sim, constantemente as culturas, os movimentos de extrema-direita se adequando a fazer outras leituras e continuar criando sistemas de opressão, entendeu? De criar narrativas para que a gente não possa se unir, que a gente não possa quebrar, sempre voltado aos interesses individuais, né? E quando eu vejo um mundo de interesses coletivos, é um mundo sempre mais rico, né? E a gente está lidando de uma cultura para milhares de culturas tentando se unir para combater uma, mas uma unida é esse modo terrível que a gente vê 50% aí, né? O Brasil realmente dividido hoje, sabe? Então, é isso, assim, fico aberto e passo a palavra. Gosto desse movimento do Nossa, bastão. você tá certíssimo, assim, nesse aspecto de que a gente tem o continente latino-americano inteiro para se espelhar, para se inspirar, o continente africano inteiro, a Ásia, outro continente, e todos os povos originários, eles criaram essa resistência e vivem aquela realidade ali. E aqui no Brasil, todos os quilombos, todas as aldeias, todos os MSTs e outras, né, grupos agroecológicos que a gente tem para se inspirar. Eu, esses tempos, tive a oportunidade de fazer um trabalho na Guatemala e perguntei para a mulher que eu estava entrevistando assim, quem foram os maias? E ela, nós somos os maias, nós estamos vivos aqui, a colonização não nos matou, nós somos absolutamente independentes, plantamos o que comemos, fazemos as próprias roupas, temos as próprias casas, e se alguém precisar de ir no médico, não precisa. A gente cura aqui mesmo, porque tem comadrona, curandeiro, roeceiro, se alguém quebrar o osso. Então, a gente sabe que isso está aqui no Brasil, né? A gente sabe que está muito mais perto, que esses povos, eles estão aqui.
E que a gente também é esse povo, porque a gente também está nesse resgate. Então, olhar para esse lugar da saúde, da autonomia, da resistência como pertencente a gente, como uma forma de viver o cotidiano, né? Como não deixar que isso apague a nossa inspiração de plantar, de criar, de fazer um vídeo, um documentário dos povos indígenas do Brasil. Porque é isso que a gente está precisando, né? A gente está precisando que a gente, enquanto seres humanos saudáveis e que buscam esse lugar da saúde mental tão importante hoje em dia, a gente possa ser uma ferramenta contra-colonial e ser uma ferramenta que dá para esses povos com tanta sabedoria, essa voz, esse respeito e esse lugar de poder aprender com eles, né? Poder resgatar essas sementes que ainda existem, essas sementes crioulas e espalhá-las, né? E seguir plantando, que foram isso que os guaranis fizeram por milhares de anos aqui, né? Eram nômades espalhando essas sementes, então que a gente possa continuar esse serviço que já começou há tanto tempo. E siga. Eu queria só trazer, assim, para quem está assistindo a gente, né? O que que eu posso fazer, né? Quais são os passos? E para mim, assim, o que foi é o que eu trouxe um pouco atrás, assim, o que que eu estou consumindo, né? Quem são as vozes que eu estou ouvindo dentro do meu celular, do meu Instagram, das redes sociais, né? Porque eu acho que nada melhor, né? Que nem a Bettina trouxe também, assim, de ouvir de quem realmente vai contar essa história, né? De quem realmente tem a voz, de quem realmente tem a vivência, né? Então, é isso, assim, levanta a bunda da cadeira e vai dar um rolê, né? Vai realmente viver, vai realmente se interessar. Abre um pouco a mão das coisas que você tem feito na sua vida, que às vezes pode ser tão quadrado, e se abre para esse desconforto, né? Se abre para essa outra voz, para ouvir outras narrativas, outras pessoas, que, que realmente, para mim, é sobre o que eu aprendo um pouco, né, com os povos indígenas, dessa vivência mesmo, de estar ali, de ouvir, né, de ouvir os mais velhos, de ouvir quem já estava aqui, né, há muito tempo. E esse conhecimento oral, assim, ele é tão, tão importante, tão necessário para que a gente possa decolonizar, reconstruir a nossa forma de viver e de olhar o mundo. Porque eu penso assim para mim, né? Nossa, são 20, eu tenho 30, eu vou fazer 30 anos agora, então são 24, 25 anos vivendo uma narrativa de uma forma. E para mim tem um caminho muito longo à frente, né? Não é em 3 anos que eu vou conseguir desconstruir tudo isso que foi construído por 25 anos. Mas o primeiro passo é esse: se abra. Isso aí, Paulo. Voltar e ouvir esses povos é fundamental, assim, na nossa caminhada. Acho que os 3 aqui, os 4 aqui fizeram isso, né? Buscaram essa identidade com pessoas, referências que tinham por perto. Aqui em Garopaba, que é o lugar onde eu me encontro agora, a gente tem um quilombo e tem uma mulher incrível que vive lá, que é a Zinha, né? Nossa amiga, que comentou, ela tem na faixa de 40 e poucos, que quando ela era jovem, ela foi impedida de frequentar ônibus aqui, e é muito recente isso, e por isso ela parou de estudar e voltou para a roça. Então, é muito recente, e o quanto é importante a gente ir lá ouvir isso e aprender também, porque ainda assim é uma família que é referência, é um quilombo incrível, que planta, que alimenta várias famílias. Então, é buscar também ouvir o que precisa ser ouvido, mas apoiar e ver a resistência por trás disso, de ver uma comunidade tão sadia, tão feliz, mulheres tão maravilhosas, matriarcas realmente, né? Se a gente se espelhar nas mulheres pretas e indígenas, o mundo vai ser com certeza muito melhor. Os senhores da guerra deveriam realmente aprender com essas mulheres, porque uma mãe, ela não quer guerra, gente. Ela quer paz para si, para o seu filho, para sua comunidade, sabe? Então, que a gente possa incorporar, assim, esse espírito, né? De uma mãe preta e indígena, que foi a mãe do Brasil, né? Que a gente sabe que a gente é fruto disso. E a Lélia Gonzalez já dizia isso há muito tempo, né? Nosso idioma é português, nosso continente é a América Latina,
E a gente tem que incorporar isso cada vez mais, né? Axé. É sobre. Gente, muito obrigada pela fala, pela partilha de saberes hoje. Que seja aí uma jornada longa de... Eu não vou dizer essa palavra porque eu acho que eu posso usar uma melhor, mas que seja uma jornada longa da gente poder realmente trazer mais pessoas para esse espaço de reflexão sobre a branquitude, porque muitas das vezes quando a gente começa a dialogar sobre isso, ainda existe uma resistência de pessoas brancas achando que mapear e localizar isso através de terminologias é uma maneira de combate. Claro que para muitas pessoas que vivem uma realidade mais hostil, a carga que vem na sua oralidade, até mesmo em ações, pode chegar com essa carga. Mas é importante a gente também ter essa empatia de reconhecer que aquelas pessoas representam uma comunidade, né? Muitas das vezes, uma única pessoa negra que ocupa um espaço acadêmico, cultural, enfim, um espaço que for, está representando toda a sua comunidade, né? Então, o quanto a gente tem que ter também esse cuidado com a história dessas pessoas, né? Da onde essa galera vem, né? E aprender, acima de tudo, sobre afeto. Eu sinto que os povos indígenas e os povos de matriz africana ensinam muito a gente a lidar com os desafios da vida de uma maneira afetiva, de uma maneira circular, horizontal, onde a gente possa justamente ter outras perspectivas diante de um mesmo ponto, né? Então, acho que aqui a gente começou essa jornada, né, trazendo aí várias perspectivas e experiências dentro de um mesmo tema. Então, agradecer Paolo, Bettina, Gui, por essa partilha. A todos que estiveram aqui com a gente assistindo, a gente vai dar aí continuidade a mais encontros com vozes potentes, trazendo seus conhecimentos. E